Olá, querida. Se você me ouve, significa que continua seu caminho rumo à luz. Sua presença aqui mostra o quão profundamente você cuida do seu mundo interior e como tenta envolver com amor tudo ao seu redor. Chegamos à 7ª aula do nosso curso e ela é especial. Já deixamos para trás 6 espíritos de destruição: julgamento, passividade, mentira, importância, ganância e medo. Cada um deles leva algo de seu: a força, a sorte, o amor, a saúde, a prosperidade. Mas o 7º espírito, o espírito da apostasia, é mais terrível do que todos eles juntos. Ele não apenas retira um dos bens, ele destrói tudo o que foi acumulado: a experiência, a força interior, a motivação para o crescimento, e deixa o ser humano completamente vazio. A resposta para o porquê disso acontecer veio de forma inesperada, não só de conhecimentos sagrados, mas também de pesquisas científicas. Esse conhecimento se tornou o meu escudo, e hoje eu o entrego a você. Está pronta? Vamos entender o que está por trás da apostasia. Na maioria dos casos, isso é uma questão de educação. Desde a infância, muitas pessoas se acostumam a ver as dificuldades não como um degrau de crescimento, mas como um teste insuportável. Uma menina vai para a dança. No começo tudo é fácil, depois aparecem elementos mais difíceis. Ela se cansa, não quer se esforçar e diz: "Isso não é para mim." Depois se ofende e desiste. No final começa a criticar o treinador ou o grupo para justificar sua falta de vontade de se desenvolver. Assim se manifesta o espírito de julgamento e da passividade. Alguns anos depois, a mesma história acontece com desenho, inglês, ginástica. Aos 18 anos, uma longa lista de apostasias. Começou, mas desistiu. Ficou insatisfeita com o método ou com o tutor. Surge insegurança e, muitas vezes, amargura, inveja daqueles que conseguiram. Assim, desde cedo se forma uma mentalidade, ou campeão ou apóstata. O campeão não se distingue pela força, mas pela forma de enxergar os obstáculos. Para ele, cada dificuldade é uma oportunidade de se tornar mais forte. É assim que se ensina em Shaolin e entre verdadeiros mestres espirituais. O espírito de Shaolin me tornou corajoso e decidido. Nunca percam a esperança. E eu lhes peço: vivam de acordo com a consciência de vocês. Quando não há esse eixo interno, a pessoa se quebra e vai embora. Na vida adulta, isso se manifesta assim. No trabalho, surgem dificuldades. A pessoa muda de emprego. No novo lugar, a mesma história. Ao longo da vida, pode trocar 10 empregos, mas nunca aprende a atravessar dificuldades. A verdadeira apostasia não é sair de uma comunidade ou grupo. É recusar-se a crescer e a se tornar melhor. Mas a boa notícia: isso pode ser mudado em qualquer idade. E isso não são apenas observações. A ciência já estudou esse fenômeno e encontrou evidências claras de que a mente do apóstata pode ser analisada e descrita com precisão. Um dos especialistas mais respeitados, o professor Bromley, dos Estados Unidos, dedicou um estudo completo ao tema da apostasia. Sociólogos entrevistaram milhares de pessoas que deixaram diferentes comunidades. E o que foi descoberto? 10% saíram, mas lembram do período com carinho e gratidão. 80% têm uma relação neutra e tranquila com a experiência. E apenas 10% falam negativamente. E desses 10%, apenas 1% se torna um apóstata agressivo, aquele que grita e acusa. Aqui está o efeito da ilusão de óptica. Os silenciosos e gratos, 90%, quase nunca falam publicamente sobre isso, mas o barulhento e ressentido 1% grita tão alto que parece que todos pensam assim. A mídia pega justamente essas vozes e cria uma imagem distorcida, porque isso é lucrativo para eles. Os escândalos aumentam as visualizações e os ganhos. Foi assim também com Cristo.
Entre os 12 apóstolos, apenas um se tornou traidor, Judas. Por isso, quando surgir dúvida no seu coração por causa de críticas agressivas de alguém, pare. O mais barulhento é a raiva de um só, e a gratidão silenciosa de milhares permanece não ouvida. Mas a ciência consegue descrever apenas a parte externa desse fenômeno. Para entender o que acontece com a alma no nível mais profundo e a que consequências leva à apostasia, vamos recorrer à antiga sabedoria do xamanismo. Na visão xamânica, a traição é a ruptura de um fio vivo que conecta o ser humano ao espírito da egrégora. Quando uma pessoa entra em um grupo espiritual, a egrégora a protege e começa a alimentá-la com sua energia. Graças a isso, ela se fortalece, atrai sorte e bem-estar. Mas no momento em que a pessoa abre o coração ao espírito da traição, essa conexão se rompe. E então, todo o poder sombrio ganha acesso livre a ela. Privada da proteção, a pessoa se torna vulnerável. Sobre ela recai o karma do traidor. Cansaço constante, perda de intuição e confiança em si mesma. Doenças que não respondem a métodos comuns de cura. E a sensação dolorosa de que a vida perdeu o sentido. E o mais pesado, ela fica completamente sozinha, sem o apoio dos poderes superiores. Tudo isso não são apenas palavras de tradições antigas. A história de uma mulher mostra como esse caminho se desenvolve na vida real, passo a passo, da primeira dúvida até a destruição completa. Margarete serviu à luz por cerca de 15 anos. Ajudava a organizar eventos espirituais, apoiava os alunos e inspirava outras pessoas a seguir o caminho espiritual. Desde o início, ela tinha um estado especial. Perto dela, as pessoas ficavam felizes. E ela sempre dizia que isso era a energia da escola espiritual. Mas depois de alguns anos, as participantes das aulas notaram mudanças sérias. Margarete já não era mais a musa brilhante. Ela começou a dizer: "Eu já faço muito." Assim, instalou-se nela o espírito da preguiça e da passividade, e ela deixou de cumprir sua principal tarefa: apoiar as pessoas e conduzir as aulas. Ela deixou de se preparar, acreditando que conseguiria mesmo sem preparação. Quando os tutores da escola souberam disso, pediram que Nicole, uma ativista talentosa, ajudasse na condução das aulas naquela cidade. Ela começou a conduzir as atividades e as alunas imediatamente sentiram dela uma onda de inspiração. Elas vinham com alegria e traziam amigas. Observando isso, Margarete mergulhou em sentimentos destrutivos, ciúme e inveja. Mentalmente ela dizia: "Essas são minhas pessoas", alimentando o espírito da ganância. Ela começou a semear dúvidas no coração das pessoas. "Não me valorizam, eu investi tanto nesse grupo." O espírito da importância se alimentava da sua energia. "Não me amam, não sou necessária." Assim o espírito da mentira sussurrava pensamentos. E a escuridão começou a vencer. A luz dizia: "Apoie Nicole, alegre-se por ela." Mas a escuridão sussurrava: "Vão te substituir. Você não é necessária. Você é pior que ela." Margarete escolheu ouvir a escuridão. Ela começou a desencorajar as alunas a frequentarem as aulas. Publicou postagens de difamação nas redes sociais, telefonou e espalhou boatos negativos, inventando mentiras sobre Nicole, dizendo que ela vendia meninas para prostituição e outros absurdos. O espírito do julgamento ofuscou completamente sua visão. Muitos acreditaram nela. Assim, Margarete, uma pessoa que antes inspirava todos no caminho do desenvolvimento, se transformou em uma fonte de destruição.
O orgulho a cegou. Ela acreditava já ser perfeita e saber tudo. É fácil pensar que eu já sou boa, e quem diz o contrário é uma pessoa má. Esses são pensamentos de orgulho. Mas quando as pessoas começaram a pensar diferente e demonstravam carinho por Nicole, Margarete não suportou. A escuridão venceu. Ela apareceu na televisão local dizendo que Nicole e todo o grupo eram uma seita. Esse foi o ponto sem retorno. O espírito da traição tomou conta dela. Lembremos a história de Judas. Por sua traição, Cristo foi morto. Lúcifer, o anjo amado de Deus, foi tomado pelo orgulho. Caiu no abismo e tornou-se Satanás. Vendo o sofrimento de Margarete, Nicole quis ajudá-la. Leu suas postagens para entender como se aproximar. Mas ali já não havia mais a antiga Margarete. Através dela, falava o espírito da traição. Quando Nicole se aproximou, esse espírito lançou seus tentáculos e dúvidas envolveram seu coração. Assim age o espírito da apostasia. Ele usa a compaixão das pessoas contra elas mesmas. Margarete despejou tanto negativismo que, após a conversa, Nicole se sentiu como se tivesse mergulhado em toneladas de sujeira. Ela ficou tão mal que parou de conduzir aulas. Mas a comunidade percebeu a tempo o problema. Uma aluna idosa, que estudava há muito tempo na escola, entrou em contato com o tutor e relatou o que estava acontecendo. Um ato verdadeiramente heróico. O tutor diagnosticou o estado de Nicole à distância e pediu que as mulheres se reunissem em um círculo de amor para orar por ela. E então, quando todas se reuniram, as portas se abriram de repente. Nicole entrou. Ela caiu de joelhos e começou a confessar. Após o contato com Margarete, dúvidas sérias penetraram sua alma sobre o poder, a fé e tudo o que havia de elevado que a escola lhe deu. Ela quase deixou a escola, mas em algum momento sentiu uma onda de energia benevolente e percebeu que estavam orando por ela. Eu fui tão tola. Por que fui falar com Margarete? Dizia ela. Já me avisaram. Quando uma pessoa se rende ao espírito da traição, ele não para até destruí-la completamente. Assim foi com Judas. Após trair Cristo, ele não conseguiu continuar vivendo e se enforcou. É assim que funciona o espírito da traição. Ele destrói até o fim, literalmente devorando a alma. No entanto, o cristianismo se espalhou ainda mais após a morte de Cristo. Por mais de 2000 anos, as pessoas lembram com amor daquele que foi crucificado, embora seu ensinamento fosse considerado uma seita perigosa. E os apóstolos tenham sido perseguidos e torturados. O tempo mostrou sua verdade. E por 2000 anos as pessoas amaldiçoam Judas, que traiu seu mestre. Com sua morte, ele não se libertou do sofrimento, apenas encontrou o inferno. O karma do traidor é destrutivo, culpa, dor e uma maldição que atravessa milênios. O karma do traidor destrói tudo ao redor sem distinção, e acima de tudo, a própria pessoa. Nicole fez a coisa certa. Sim, ela errou ao abordar a Margaret, mas ela conseguiu sentir o quão destrutivo é o espírito da traição, percebeu isso, arrependeu-se e quis se purificar. Foi exatamente por isso que conseguiram salvá-la.
É preciso entender que o espírito da traição é uma doença mortal. Você deve saber como não ceder a esse vírus e quais são os seus sinais para continuar saudável e poder ajudar os seus próximos. Aos primeiros sinais em vocês ou nos outros, falem logo sobre isso. Sejam sábios. Como aquela aluna da comunidade que apertou o botão SOS. e pediu ajuda ao tutor. Como deter a tempo o espírito da traição e não deixar a vida descarrilar? Avalie-se. Você já teve pensamentos ou estados assim, ou já ouviu isso de outras pessoas? Se sim, então é motivo para apertar o botão SOS. Ninguém me percebe, apesar de todo o meu esforço. Todos estão contra mim. Eu já fiz muito. Os outros fazem menos que eu. Eu tenho muita experiência. Posso viver sem regras. Faço como acho certo. Eu sou especial e mereço o tratamento adequado. Deve me levar em consideração. Essas são minhas pessoas. Esse é o meu trabalho, o meu território. Medo de não ser necessária e de ser substituída. Se você reconhecer em si esses pensamentos e estados, não deixe de escrever para mim ou para os guias de poder. Como ajudar se você vir esses sinais em outra pessoa? Informe imediatamente os guias do poder. Ore por essa pessoa. Interrompa o sans contato com ela e realize sampo para não permitir vazamento de energia. Não se pode falar diretamente com alguém infectado. Essa doença é pior que a peste. Destrói não apenas o corpo, mas também a alma. A maior proteção é a conexão com o espírito luminoso da egrégora. Nicole agiu por compaixão, mas o espírito da traição transforma a compaixão em sentimento de culpa e a pessoa começa a agir a partir dele. Seu poder mantém os demônios à distância. Faça mais práticas de conexão com o espírito da egrégora. Lembre-se, a ideia que você conduz é o poder que te preenche. Construtiva ou destrutiva? A escolha é sempre sua. Faça boas ações. Acumule bom karma. Se a dúvida ou o ressentimento surgirem na sua alma, não os esconda. Procure um mentor ou escreva para mim. Juntos, vamos dissolver essa escuridão na luz da consciência. Eu acredito em você. Seu coração está cheio de amor e nenhuma ilusão deste mundo pode apagar a sua luz interior. Siga em frente com coragem, faça o bem e o universo te responderá com bênçãos. Até o próximo encontro no caminho da luz. Olá, meu nome é Arthur. Há muitos anos, ajudo as pessoas a encontrarem apoio, recuperarem a calma e sentirem o próprio coração quando a vida se torna difícil. Se você está passando por um momento difícil, se está confuso nos relacionamentos, cansado da ansiedade, sem saber para onde ir, eu estou aqui. Estou aqui para ajudar você. Me encontre e juntos vamos percorrer esse caminho. Quando liguei para o Arthur pela primeira vez, eu estava totalmente arrasada. Eu e meu namorado brigávamos o tempo todo. Eu chorava à noite e não entendia o que havia de errado comigo. O Arthur não só me ouviu, ele explicou por que eu tinha tanto medo de perder alguém e me mostrou como trazer de volta o respeito e o carinho para a relação. E em apenas uma semana tudo mudou. Eu e meu namorado estamos juntos de novo e eu me sinto mais feliz do que nunca. Estou esperando por você, querida. Encontre-me pelo QR Code. O link está na descrição. Estou por perto.
para ajudar você. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.